Oi, turma, bom dia! Na videoaula de hoje, a gente vai começar a falar sobre as cônicas. O primeiro ponto que eu vou conversar com vocês hoje é sobre onde estão essas cônicas. Eu sei que a imagem não está numa qualidade muito boa, mas era a imagem que melhor representava o que eu queria falar agora com vocês, que é o seguinte. Alguns livros vão falar desse formato de ampulheta. Outros livros vão falar somente do cone, tá? Então, cone e cônicas é essa relação. Mas dá na mesma ideia, a gente consegue entender. Então, quando eu tenho esse cone, e eu vou fazer alguns cortes. Então, o primeiro corte que a gente está fazendo aqui, ó, é um corte reto. Quando eu faço esse corte reto, eu tenho uma circunferência. E aí, a gente já estudou a circunferência, tá? Então, a circunferência pode se encaixar também como uma cônica se a gente pensar desse jeito. Quando eu faço uma certa inclinação, eu consigo uma parábola, tá? Quando eu faço já um outro tipo de inclinação, eu já vou conseguir uma elipse. E quando eu vou cortar já num outro formato, né, que é um pouquinho mais inclinado, eu vou chegar na hipérbole. Então, são todas essas formas que a gente vai estar estudando, são todos esses formatos. Talvez você está se perguntando, não, professora, mas eu já estudei a parábola, porque eu já estudei função do segundo grau. Então, é a mesma parábola, é o que vai gerar uma função, mas eu queria que vocês dissociassem da função também. Eu queria que vocês conseguissem enxergar sem fazer unicamente a relação a minha função, tá? Então, a gente vai ver cada uma, mas cada aula vai ser uma. Eu não vou apresentar todas para vocês, porque vocês devem saber, devem lembrar que a circunferência a gente viu várias situações, várias formas de resolver, e na hora que eu vi que vocês estavam um pouco mais seguros, eu troquei para a próxima, que é a parábola. Depois da parábola a gente vai para elipse, depois da elipse a gente vai para hipérbole. Se eu ver que vai ficar melhor em outra sequência, a gente vê outra sequência, mas a princípio eu pensei nessa, tá bom? Então, aqui está a parábola. Talvez você vai estar estranhando a parábola, ela está assim de ladinho, mas não tem problema nenhum, porque ela também acontece, tá? Ela não é só com concavidade para cima ou para baixo. Quando a gente fala de função, sim, mas aqui eu estou falando da parábola, então ela não é obrigatoriamente ter concavidade para cima ou para baixo, ela também pode ter concavidade para a direita ou para a esquerda, tá? Mas espera aí, o que é a parábola? Não sei ainda o que é a parábola. A parábola vai funcionar no seguinte ponto. Eu vou ter aqui um ponto F, tá? Esse ponto F significa ponto F de foco, mas a gente pode só pensar num ponto F qualquer. E eu vou fazer uma reta aqui no meio. E o que vai ser essa parábola? Bom, cada vez que eu pegar um ponto aqui, ó, e eu vou dividir essa distância ao meio, ou seja, esse tamanho é igual a esse tamanho aqui. Eu vou conseguir achar um outro ponto aqui que eu estou chamando um ponto de A, que essa distância aqui, por exemplo, vai valer 2 risquinhos. E essa distância de 2 risquinhos é idêntica a essa aqui que eu acabei de fazer. Aí eu consigo achar um outro ponto B aqui, ó, que é essa distância de 3 risquinhos é igual a essa de 3 risquinhos, e eu consigo fazer isso infinitamente. Como eu vou fazendo infinitamente essa distância, esses pontinhos, é onde eu consigo chegar no formato de parábola, que agora meu desenho não pareceu nada com parábola, mas eu sei que vocês conhecem, e daí se parece muito com a parábola. Não se parece, né? Ele é uma parábola. E daí ele leva esse nome por isso, tá? Então, são esses pontos que equidistam, tá? Do ponto F até essa reta D. Essa reta D a gente chama de reta diretriz. Vamos começar a chamar certinho os nomes? Então, primeiro, eu tenho esse ponto. Esse ponto, ele é o ponto F, ele é o meu ponto focal, o meu ponto foco da minha parábola, tá? A reta D vai ser uma reta que eu vou chamar de reta diretriz, que é essa reta aqui, ó, que é por causa dela que eu vou ter a minha parábola aqui com a carinha que ela vai ter, tá? O ponto V vai ser o ponto vértice da parábola, que é esse ponto aqui, que é ele que vai me dar o tamanho C aqui, que é esse tamanho C aqui também. Ah, pois é, mais uma coisa para a gente falar sobre o C. O C é a distância do foco até o vértice e é a mesma distância do foco até a minha reta diretriz, tá? Tem mais o C aí para a gente colocar na lista de quais são os pontos importantes. Então, a reta vai passar pelo foco, ela é perpendicular à diretriz, a gente vai chamar de eixo de simetria da minha parábola. E a medida FD, ou seja,
esse todo aqui, ele vai ser chamado do parâmetro 2C da parábola, que é a medida do foco até a reta diretriz, tá? Então, 2C. Isso é mais uma informação bem importante. Uma coisa que eu lembrei agora, que eu acho legal a gente falar, é o seguinte. Vocês já ouviram falar de antena parabólica? A antena parabólica, ela hoje talvez não é mais tão usada, mas os meus pais têm, para vocês terem ideia. Porque lá onde eles moram, lá em Tubarão, fica melhor o sinal da parabólica. Mas hoje, talvez seja mais comum mesmo a gente ter TV a cabo, né? O que é a TV a cabo? Não tem sempre aquela antena? Aquela antena também é uma antena parabólica, só que ela tem um outro nome. A antena parabólica tem esse nome pelas características inúmeras que ela tem. Mas a TV paga, ela também usa essa antena. Vocês devem reparar, ou já devem ter observado, e se não, por favor, comecem a reparar, olhem pela janela da casa de vocês, né? Que a gente sempre vai ter uma antena e ela vai ter aqui no meio um negocinho. Eu até devia ter trazido uma imagem, né? Peraí, vou procurar a imagem e já volto aqui com o vídeo para vocês. Pronto, voltei. Ó, eu trouxe aqui do ladinho, tá? Depois eu vou cobrar os royalties das propagandas. Ou melhor, vocês nem contam que eu usei essa imagem para eu não ter que pagar os royalties depois para quem é o dono dessa antena parabólica. Mas aqui a gente tem antena parabólica e é a mesma antena que a gente tem em casa para poder ver TV. Esse ponto aqui, ó, ele é o ponto focal, só que aqui a gente está vendo em 3D, enquanto aqui no meu desenho eu estou vendo em 2D, por isso que a imagem é diferente, tá? Então, esse desenho aqui, ó, é o desenho aqui da minha parábola, e esse foco é esse ponto aqui. O que acontece na antena parabólica? Acontece o seguinte: o satélite está lá, né, no espaço, e ele vai emitir os raios. Eu nem sei se o raio é contínuo ou se o raio é pontilhado, mas aí vocês vão ver isso com a professora Priscila. Aí o raio vem, vai bater aqui na minha antena, né, na minha parábola, e ele vai voltar exatamente para onde? Para esse foco. Aí esse foco capta a imagem, vai codificar, decodificar, fazer os processos necessários e vai jogar a imagem para minha TV. Por isso que é uma imagem com mais qualidade. Aí quanto mais tecnologia, mais qualidade vai ter essa imagem. Mas eu acho que deu para entender o funcionamento prático da parábola, né? Então, vamos conhecer a parábola. Então, a parábola, ela vai ter dois grandes formatos, tá? Ou ela vai estar em relação a x, ou ela vai estar em relação a y. Ou seja, o foco vai estar em relação a x ou vai estar em relação a y. Então, vamos começar aqui, ó, nesse lado de cá. Então, primeiro eu falo o seguinte: eu vou ter o vértice na origem, que é o 0, 0. A gente vai estudar primeiro esse vértice na origem, depois a gente vê vértice fora da origem, tá? A minha reta diretriz, ela sempre vai ser x igual a menos c. Quem é esse menos c? Esse menos c é a distância do foco até o vértice, tá? Então, o c vai ser negativo porque ele é sempre para trás, então ele é sempre para o outro lado, tá bom? Já o meu foco, ele vai ser o ponto C para x e 0 para y. E assim, ele sempre vai ter essa característica aqui embaixo de equação. Então, sempre que eu tiver esse tipo de desenho de parábola, a minha equação vai ser y ao quadrado igual 4 vezes o c, que é essa distância aqui, e o x, para me dizer o quê? Que o meu foco está no eixo x. Tá? Agora, olha o exemplo B aqui, ó. O vértice também está na origem, vai estar no 0, 0. A minha diretriz agora é y igual a menos c. Eu tenho que arrumar isso daqui, tá? Isso aqui é um y, isso aqui está errado. Aqui está certo, tá? Eu errei ali, eu tenho que consertar. Aí, o que acontece? O meu foco, ele é 0 para x e c para o y. Por quê? Porque ele está onde? Exatamente no eixo de y. Faz sentido, não faz? Aí, olha só, como que vai ficar essa minha equação? Ela começa com x ao quadrado, porque o meu foco está aqui, ó, tá? Então, uma das coisas que eu associei que funcionou muito bem para mim é o seguinte: o meu x está aqui, certo? Eu tenho 4x, não é? Então, o meu x está no... O meu foco está no x. Já se o meu foco está no y, ó, o que vai acontecer? Eu vou ter 4 vezes ali, multiplicando, tá? Só que pode acontecer de ela ser positiva ou negativa. Então, são 4 possíveis casos. Então, se eu entender a generalização desses 4 casos, eu consigo entender todas as elipses sem problemas nenhum.
Então, quando ela está virada para o lado positivo do y, ela é o quê? Esse 4 ele é positivo. Mas quando ele está virado para o lado negativo, ele vai ser um 4 negativo. Quando esse valor, ó, quando o foco está no y, ó, tá vendo que o y está aqui, ó, o foco está no y, então o y está aqui. O que vai acontecer? Se ela é virada para o lado positivo do y, meu 4 é positivo, mas se ela é virada para o lado negativo, ela é negativa. Mas eu queria que vocês observassem bem todas as fórmulas, esta e esta, e vocês vão ver. Ó, virou para o positivo, ela é positiva. Virou para o negativo, negativo. Positivo, positivo. Negativo, negativo. Então, tem como a gente fazer, sim, essa associação e conseguir entendendo e resolver, tá? A reta diretriz é sempre o contrário. Então, se aqui, ó, a minha equação é negativa, aqui ela é positiva. Aqui a minha diretriz é negativa, mas a minha fórmula é positiva. Aqui a minha diretriz é positiva, mas ela é negativa. Aqui a minha diretriz é negativa, mas ela é positiva. Então, a diretriz sempre é o oposto. Então, a gente consegue, sim, fazer essas associações. Eu acho mais interessante eu entender a generalização desses 4 casos, porque fica muito mais simples para a gente resolver parábola. E eu vou mostrar o porquê. Aí, aqui, eu trouxe um exercício para a gente resolver. E ele fala o seguinte: eu quero saber quem é a equação desta parábola. E eu só sei o foco e só sei a reta diretriz. Então, o que eu já consigo olhar aqui, ó? Tá vendo que a minha diretriz aqui, ó, ela é positiva? Se a minha diretriz é positiva, eu já sei que a minha equação, ela é negativa. Tá vendo como faz sentido? Mas antes de a gente fazer essa associação por aquela última imagem que eu mostrei para vocês, eu queria resolver formal. Então, quando a gente vai resolver formal, a gente tem que fazer da seguinte forma. Eu tenho que mostrar que o meu foco, que eu sei quem é ele, que é o 0 para x e menos 5 para y. Eu sei que a minha reta diretriz, e eu gosto de escrever esse D para eu sempre lembrar que é ela, tá? Ela é y igual a 5, isso é me dado no enunciado. Na representação gráfica, ele também me dá o vértice é 0 para x e 0 para y. E eu só tenho um ponto P aqui, genérico, que é o ponto x, y, eu vou anotar ele aqui também. Com essas informações, eu vou começar fazendo a distância do ponto P até o meu foco, tá? Porque essa é um dos conceitos para a gente poder ter a equação da parábola, fugiu o nome. Para a gente poder, porque lembra que eu falei para vocês que esse ponto daqui tem a mesma distância até lá? Então, é por causa disso. Então, eu também vou precisar depois desse ponto aqui, tá? Então, minha primeira distância é essa daqui que eu vou fazer a fórmula. Então, eu vou fazer a distância do foco, do ponto P até o foco, tá? Então, quando eu vou fazer isso, eu vou ter que pegar as coordenadas do ponto P e as coordenadas do ponto F, que é o ponto foco. Então, eu vou ficar com x menos 0 ao quadrado mais y mais 5 ao quadrado. Mas isso aqui tudo é dentro da raiz. E daí, agora eu vou resolver. Aí, agora eu vou resolver, eu vou ficar com x ao quadrado mais y mais 5 aqui também ao quadrado. Eu não vou resolver ainda esse pedaço, que eu acho que vai chegar numa parte que vai ficar mais fácil. Agora, eu vou fazer a distância desse ponto P até esse ponto aqui, porque lembra, essa distância tem que ser igualzinha a essa daqui para poder ter a caracterização de uma parábola. Então, agora eu vou fazer esse pedaço aqui. Então, eu vou fazer a distância do ponto P até esse ponto aqui, que eu vou chamar ele de ponto PY, porque eu não sei do que chamar ele agora, tá? Então, vou chamar ponto PY. E a minha fórmula vai ficar assim, ó. X, deixa eu dar uma apagada para ficar melhor para vocês enxergarem. X do P menos o X do PY. Ah, por que esse aqui fica x,5? Porque como é que é uma reta diretriz, eu vou mudar os valores de x, mas o meu y sempre vai dar 5, tá? Então, não teria por que eu trocar aquele 5 ali por um y. Então, não faria sentido. Como ela é uma reta diretriz, a gente usa esse artifício para a gente poder resolver. Então, volta para a fórmula. Fica x menos x ao quadrado mais y menos 5 ao quadrado. E tudo isso aqui tá dentro da raiz. Aqui vai dar 0, não vai? Vai. Aí, o que acontece? A gente não sabe que essa distância tem que ser igual, ó, essas duas tem que ser
tem que serem iguais, então deixa eu jogar um pouquinho para cima. Então, eu vou igualar este pedaço com este pedaço aqui que eu acabei de fazer, tá? Então, vai ficar assim, ó. X ao quadrado mais y mais 5 ao quadrado, tudo isso aqui dentro da raiz, é igual a 0 ao quadrado, que eu nem preciso colocar, mas eu estou colocando por firula, mais y menos 5 ao quadrado, também dentro da raiz. Aí, aqui eu posso levar ao quadrado aqui também, porque daí assim eu tiro as raízes. Aí, aqui já é 0, eu já nem vou escrever mais. Então, eu vou ficar assim, ó. X ao quadrado mais, e vou resolver esse produto notável, vai ficar y ao quadrado mais 10y mais 25, tá? Agora, do outro lado, então, o zero ali eu já nem vou resolver, eu vou ficar com y ao quadrado menos 10y mais 25. O que vai acontecer? Esse corta com esse, tá? Esse vai cortar com aquele? Não, não vai não, porque eles têm sinais opostos, então eu consigo juntá-los. Esse 25 corta com esse 25, ó, que daí vai pro outro lado, vai dar 0, né? Então, eu vou ficar assim, ó, eu vou ficar aqui, x ao quadrado é igual a menos 20y, e formalmente eu cheguei na minha equação da minha parábola. Tem um jeito mais fácil? Tem sim. E esse jeito mais fácil, eu vou fazer aqui do ladinho pra gente, tá? Mas eu preciso da imagem ainda. Então, eu vou jogar um pouquinho pro lado e vou dar um... Não, vou fazer assim, ó. Pronto, assim ficou melhor. Aí, eu vou fazer aqui, que é o jeito, tipo, maceteado. Um jeito mais direto, mais objetivo. Então, a primeira coisa que eu sei é o seguinte. Eu sei que o meu foco, ele é 0 para x e menos 5 para y. Então, por causa disso, eu já sei que a minha equação, aqui eu tenho o eixo de x, aqui eu tenho o eixo de y, ela tem o foco, tá, na parte negativa do f. O que isso me diz? Por eu saber isso, né, eu sei por causa só desse ponto aqui, o que eu já consigo saber? Eu já consigo saber que o meu foco, ele tá assim, ó, em 0 para x e menos c. Ou seja, menos c é igual a menos 5. O meu c vale 5, tá? Se o meu c vale 5, a minha fórmula genérica de parábola é x ao quadrado, deixa eu escrever um pouquinho mais para baixo, x ao quadrado é igual a menos 4, menos porque ela está para o lado negativo do y, c vezes o y, porque o foco está no y. O c, eu sei quem é, o c é 5, então eu fico com x ao quadrado é igual a menos 4 vezes 5 vezes o y, ou seja, 4 vezes 5, 20y. Cheguei exatamente na mesma equação, né, e muito mais rápido. Por isso que é importante saber quem que é quem na minha parábola, tá bom? A videoaula de hoje era isso. Um beijo para vocês. Até a próxima aula.